Ingredientes para a massa da torta de frango com requeijão. Vou utilizar 3 xícaras de farinha de trigo, 100 gramas de gordura hidrogenada, que eu utilizo a marca Mesa, que também dá uma qualidade melhor na massa, 100 gramas de margarina, meia xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó e sal a gosto. Vou misturar a farinha de trigo com a gordura hidrogenada e a margarina. A massa, agora que eu já misturei a farinha de trigo com a gordura hidrogenada e a margarina, vou acrescentar o leite. E mexer mais um pouquinho. Já misturei a farinha de trigo, a gordura hidrogenada, a margarina e o leite. Agora vocês vão dar uma olhadinha como fica a textura da massa. Agora eu vou acrescentar o fermento e o sal. Essa é a textura da massa, bem lisinha, boa para se trabalhar. Agora eu vou estar acrescentando o fermento e o sal e depois colocando ela para descansar enquanto faz o recheio. A massa da torta irá ficar assim. Agora eu vou colocar ela de descanso enquanto eu vou fazer o recheio para a torta. Para o recheio da torta de frango com requeijão, vai utilizar 1 kg de peito de frango cozido e desfiado, 1 lata de milho em conserva, 1 lata de ervilha em conserva, 2 caixinhas de creme de leite, 2 colheres de óleo de canola. Se não tiver óleo de canola, pode colocar óleo de soja mesmo. 2 colheres de alho amassado, meia xícara de cebola, meia xícara de azeitona verde picada, meia xícara de tomate picadinho, meia xícara de salsinha. Agora para o recheio da torta de frango com requeijão, vai precisar de 1 kg de peito de frango cozido e desfiado, 2 colheres de óleo, 2 colheres de alho amassado, meia xícara de cebola picada, meia xícara de azeitona verde picada, meia xícara de tomate picado, meia xícara de cheiro verde, 1 lata de milho em conserva, 1 lata de ervilha em conserva e 2 caixinhas de creme de leite. Para o recheio, vai refogar o frango e depois acrescentar o creme de leite. Refoguei o frango com alho e cebola e agora vou acrescentar os demais ingredientes e por último que eu vou colocar as 2 caixinhas de creme de leite. Recheio pronto, agora é só montar a torta. O recheio fica assim, ó. Bom, agora iremos fazer a montagem da torta. Com a massa já feita, o recheio feito, vamos montar a torta. Vou abrir a massa da torta com um rolo no papel alumínio e colocar na assadeira. Abri a metade da massa da torta no papel alumínio. Agora é só retirar essa massa e colocar na assadeira. Assadeira com a massa da torta, a metade da massa da torta. Já coloquei na assadeira. Agora vou colocar o recheio e o requeijão. Agora a assadeira está com a massa da torta e com o recheio. Vou acrescentar o requeijão. Agora a torta, a massa da torta, o recheio e o requeijão. É só espalhar esse requeijão sobre o recheio com uma colher e depois abrir o restante da massa e colocar sobre a torta. O requeijão que eu utilizei, o requeijão cremoso, eu utilizo a marca da Roseli, vem nessa bisnaga. É só cortar a pontinha e colocar diretamente sobre o recheio da torta. Prontinho.
A torta já com a outra parte, já fechei a torta. Agora eu vou fazer uma decoração nessa torta para o Dia das Mães. Deixei um pouquinho da massa, vou abrir ela com um cortador e vou fazer uma decoração. Abri a massa e utilizei o cortador coração para estar fazendo a decoração da torta. Vou retirar esses coraçõezinhos e colocar para a decoração da torta. A torta já está decorada. Eu pincelei a torta com uma gema de ovo, tá? Aí ficou bem bonitinha assim, ó. Agora vai ir pro forno, em forno médio de 200 graus, em torno de 35 a 45 minutos. Ela estará boa quando estiver douradinha. Se preferir, pode colocar queijo ralado por cima, tá? Essa é a nossa dica. Bom, aqui é a torta e eu coloquei o queijo ralado por cima, ó como que ela fica. Agora é só levar para assar, tá?